relação entre si, né? Se essa relação é significativa, aí vem aquela história toda do P, né? Do valor do P, do Pzinho, mas mais importante, né, ainda é ver assim a magnitude dessa relação entre as variáveis, né? Então é o tamanho do efeito, né, que uma variável tem sobre a outra. Isso é muito importante. Então, aquela técnica é uma técnica básica, importantíssima para a compreensão de tudo que virá, né? Porque agora as coisas só vão se tornar mais complexas. E hoje nós vamos ver, então, a comparação entre médias, né? Veja que sempre a gente está, então, buscando relação entre variáveis, né, através da estatística, ou comparando grupos, né, comparando médias. Então, hoje nós veremos essa técnica básica, importantíssima, que é o teste T de Student, né, que é a técnica mais básica assim, para comparação de médias. Então, aí nós estaremos, né, com as duas técnicas básicas vistas, né, e daqui para frente, o que vai acontecer é as coisas ficarem mais complicadas, assim, não é? Sempre com essas duas coisas envolvidas, buscando relação entre variáveis ou comparando médias, né? Então, as próximas técnicas agora elas vão ficando mais complexas, mas é importantíssimo que nós tenhamos uma ideia bem firme, não é? Bem clara dessas duas coisas básicas aqui. Então, hoje vamos lá para a comparação de médias, né? Vamos começar aqui. Veja que já é a nossa aula, então, relativa ao capítulo 7º, né? E se vocês se derem conta, já percorremos, assim, sei lá, mais de 200 páginas nesse livro, né? Então, avançamos bastante também, né? Seria a aula 7, mas o Wanderson me diz que é o 8º encontro, né? Ele sempre me diz que é o 8º encontro. Parece que a gente está defasado uma aula, né? Em relação aos encontros. Então, veja aqui, né? Essa figurinha, ela já está sugerindo essa diferença entre duas condições, né? Vejam que aqui eu tenho uma amostra, né? Ó, essa seria, claro, aqui um desenhinho, né? Tá só ilustrando a ideia. Aqui então eu teria uma amostra, né? E aqui a outra amostra, ó. Há uma sobreposição entre essas duas, né? Nesse caso aqui, possivelmente a diferença não será significativa, né? Ela está insinuando que há uma diferença, ó, elas não estão completamente sobrepostas, né? Mas é uma diferença que é pequena, né? Então, é possível que numa testagem ela não seja significativa, né? Bom, então nós já vamos começar aqui com um exemplo, né? Um exemplo prático dessa análise de diferença entre dois grupos, né? Então, nós temos aqui o grupo, é uma pesquisa, né, que trabalha com barulho e sem barulho. Então, são duas condições, né? Vamos ver aqui, ó, 24 pessoas foram envolvidas em um experimento para determinar se o barulho de fundo, aí esse barulho era de diversas formas, né? Música, batida de portas, pessoas fazendo café, etc, tal, afeta a memória de curto prazo, né? Então, elas teriam que lembrar de palavras. As palavras eram mostradas, né? E as pessoas tinham que lembrar de palavras, né? E enquanto elas estavam tentando recuperar essa memória, havia barulho, né? Bom, mas tinha dois grupos. Veja, um grupo com barulho, um grupo sem barulho.
E aí, então, o que foi comparado aqui foi a capacidade de recuperar, não é? Aqui nós temos, portanto, os scores, né, das pessoas com barulho, ó, e os scores das pessoas sem barulho, né? Acho que foram 20 palavras, né? 20 palavras que seriam memorizadas, né? Nesse caso aqui, essa aqui teria lembrado o maior número, né? 18 palavras, né? No grupo sem barulho. Mas aqui o que se quer comparar são os dois grupos, né? É a média desse grupo com barulho comparado com a média desse grupo sem barulho. Bom, então aqui vocês veem que tem também um descritivo, né? Descritivo dessa amostra, da população com barulho, né? Lembrem-se que as amostras estão sempre representando as populações, né? Então aqui eu tenho uma amostra com barulho, isso está representando uma população com barulho. Aqui tem uma amostra sem barulho, isso está representando uma população com barulho, né? O teste que nós vamos utilizar aqui, o teste TED-Student, para dois grupos independentes, né? Ele tem a pretensão, né, de fazer estimativas sobre a população. É um teste paramétrico, né? Então, aqui a gente tem o somatório, ó, essa letrinha grega, né, ela representa na estatística somatório, a soma de todos esses scores, né? Aqui do outro lado a mesma coisa. Vejam que aqui os scores a gente já vê que eles são, né? As lembranças são maiores, aqui 166. Aqui nós temos a média, né, que é representada por esse xizinho com a barrinha em cima, 7,3. Aqui também nós temos a média, né? E aqui nós temos o desvio padrão, ó. Vejam que as médias são diferentes, né? A gente já vê que no olho, assim, sem fazer o teste, nós já estamos vendo que há uma diferença, né? Que há uma diferença. Ela provavelmente será significativa, né? Mas vejam que os desvios padrão, eles não são tão diferentes, ó. Eles têm um desvio padrão, essas médias, embora elas sejam diferentes, né? A dispersão em torno dessas médias, ela é meio parecida, 2,5, 2,8, né? Isso aqui nos leva a pensar que há uma certa homogeneidade de variâncias, ou seja, a variabilidade, a variância desse grupo com barulho é muito parecida, né, quase igual à variância desse grupo sem barulho. Certo? Bom, e isso é um requisito importante para o teste TED-Student. Quando a gente compara médias entre dois grupos, é importante que a variância entre esses dois grupos seja parecida, né? Seja semelhante. Isso é interessante, isso é um dado interessante, né? As médias são bem diferentes, os somatórios totais são bem diferentes, mas as variâncias, né? O desvio padrão, a variabilidade, ela é meio parecida. Isso é bom, né, para o teste. Bom, a primeira coisa a fazer é obter as estatísticas descritivas. Aquilo que a gente viu lá, né? E que está aqui de novo, ó, média 7,3, desvio padrão 2,5, e aqui nós temos, né, porque o teste ele já calcula também aquele erro padrão da média. Então aqui a gente já tem o próprio intervalo de confiança de 95%, de onde provavelmente essa média deve estar na população, ó. É uma média de 7,3, mas na realidade ela está em algum lugar entre 5,7 e 8,8. Tá? Então, com barulho, essa seria a situação. E sem barulho? Bom, sem barulho a média é 13,8. Tá? O desvio padrão é 2,8. E como já foi calculado lá o erro padrão da média, né? Lembram-se disso? Aqui nós já temos o intervalo de confiança. Né? Ô, professor. Sim. Desculpa, bom dia.
Bom Mas dia. esse IC, ele é bem grande entre um e outro. Isso porque a amostra é pequena? É uma das consequências, né? Porque a gente viu lá que na fórmula, aquela do cálculo do erro padrão da média, o tamanho da amostra, ele está dividindo, né? Ele aparece como divisor do desvio padrão da amostra, né? É o desvio padrão da amostra sobre a raiz quadrada, certo, do N. Tá. Então, é evidente, quanto maior o N, né, mais ele vai reduzir o erro padrão e, consequentemente, vai refletir num intervalo menor. Então, quanto maior a amostra, né, mais precisa será a minha estimativa. Eu tenho uma probabilidade de fazer uma estimativa mais precisa, se eu tiver amostras maiores. E aquilo, então, que nós já falamos aqui, não é? Em termos gerais, é importante eu ter um N bem grande, certo? Quanto maior, melhor, né? É aquilo que nós, agora principalmente nessa Semana Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, a gente diz, o gaúcho diz, né? O que abunda não prejudica, nesse caso da amostra, né? Porque quanto maior a amostra, melhor, né? Melhor será. É claro que às vezes a gente não consegue, por uma série de problemas, né? Difícil de conseguir as pessoas e tal, então não consegue fazer uma amostra tão grande assim. Mas quando a gente consegue, a gente deve ir muito além daquilo que é o mínimo necessário, né? Porque isso vai nos permitir fazer justamente inferências mais precisas. Nós vamos reduzir isso aqui, porque nós vamos reduzir a probabilidade do erro amostral, né? E, consequentemente, isso vai refletir aqui, porque nós vamos diminuir e somar, né, o erro padrão aqui da média da amostra, e isso, então, vai produzir, acabar produzindo, como o erro é menor, vai produzir aqui também um intervalo menor, né? Nesse caso aqui, até que o intervalo não é tão grande assim, né? Mas ele poderia ser menor ainda, né? Eu poderia ser menor se eu tivesse mais gente lá, né? Aqui nesse caso está variando de 12,1 a 15,6, né? Quando a média é 13,8, né? Certo? Então, em qualquer lugar aqui, poderia estar essa média lá na população, né? Isso tudo é feito no SPSS, né? Nós vamos ver agora, eu vou pegar lá a planilha do SPSS, vou, né, pegar o programa e nós já vamos ver isso aí lá, sendo feito esses cálculos lá, né? Bom, vejam que aqui eu tenho aquelas barras de erro, né? Que é um gráfico onde nos mostra justamente aquilo que a gente está vendo ali, ó. Então, aqui nós temos um intervalo de 5,7 a 8,8. Ó, então, ele estaria aqui a 5,7, né, a 8,8. Esse aqui é o com barulho, né? E o outro ali é o sem barulho, né? Ó, 12,1, 15,6. Ó, então, aqui seria o 12,1 e aqui seria o 15,6. Vejam vocês que eles não têm sobreposição nenhuma, né? Aqui está o sem, aqui está o com. As barrinhas aqui representando o intervalo de confiança, ó, né? Seria a tal barra de erro, né? Veja que isso é erro, né? Por quê? Porque pode estar em qualquer lugar aqui, né? É o erro que nós temos. A estimativa, ela contém erro. Ela não é pontual, né? Então, por isso que é chamado de barra de erro, esse gráfico aqui. É um gráfico muito útil, né? Para visualmente a gente... Então, olha aqui, não há sobreposição nenhuma, ó. Então, até antes de fazer o teste T, eu já tenho uma expectativa de que isso aqui é diferente, né? Ou seja, essa média comparada com essa média são diferentes, tá? São diferentes na população, são diferentes na amostra e, consequentemente, na população, né? Então, aqui, ó, se nós fôssemos representar dessa maneira, elas não estariam sobrepostas assim, ó. Elas estariam bem, né? Essas duas curvas, ó,
Essa aqui seria, digamos, a curva disso aqui, né, desses scores, a distribuição desses scores. Essa aqui seria a curva, a distribuição desses scores, né, só que aqui elas estão muito sobrepostas, quase que totalmente sobrepostas. Né? Isso aqui não é um bom representante dessa situação aqui. Né? Se a gente fosse desenhar as curvas dessas duas amostras, elas seriam curvas sem sobreposição, né? Certo? Não há sobreposição nos intervalos, como a gente viu aqui, ó. Né? Um termina no 8.8, o outro começa no 12.1. Quer dizer, sem sobreposição, tá? Então, aqui, mesmo sem fazer o teste, eu já vejo que isso aqui será um resultado, né, que vai dar aqui, é que existe diferença entre esses dois aí, tá? Com barulho, sem barulho. Essas duas condições. Bom, vejam bem, não é? Eu preciso também saber o tamanho do efeito. Lembram-se que não me interessa aqui só o pezinho, né? O pezinho aqui não é tudo que me interessa, eu preciso ver o tamanho do efeito. Bom, mas eu vou lá pro SPSS agora para a gente ver aqueles cálculos lá, né? Aquilo que nós já vimos aqui no PowerPoint. Então eu vou lá vou chamar agora o programa aqui, né, para a gente ver, ó, delineamento entre participantes. Então aqui nós temos os dados colocados de forma a que eu possa, né, lembrem-se que quando a gente tem um delineamento entre participantes, nós temos que colocar os dados de uma maneira. E quando a gente tem dentre participantes, a gente tem que colocar de outra. Então, como aqui é entre participantes, né, eu coloco dessa maneira aqui, ó. Então, eu tenho os participantes aqui, né, que a gente botou um número. Caso futuramente a gente tenha que deletar algum, né? Então, vejam que esse número vai ser importante porque vai se manter aqui, né, a numeração. Certo? Aí não vai dar mais para confiar nessa numeração daqui, né? Vai alterar. Então, a gente bota essa coluninha aqui, nós já vimos isso. Bom, e aqui estão as condições, ó. As condições, elas estão codificadas, né? Então, e essa é uma variável, ó, as condições. É a variável independente, né? E aqui eu tenho os scores, que é o número de palavras recuperadas, né, pela memória. Então, veja bem, o com, né, ele foi codificado com o número 1, ó. Né? Lembram-se que a gente faz essa codificação, né? E o 2 está codificado com o número 2. Lembram-se que aqui nessa outra aba, né, a gente faz essa codificação, ó, né? Valores, lembram-se, ó, o 1 significa com, o 2 significa sem. Tá? Então, tá ok isso aqui, vou voltar lá para a visualização dos dados, né? Então, veja que os dados foram colocados assim, ó, as condições uma após a outra, ó. Mas não necessariamente precisava estar uma após a outra, né? Poderia estar tudo misturado, desde que o código fosse mantido, né? Aqui no caso foi colocado todos os 1, depois todos os 2, né? Mas poderia estar 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. O que interessa é o código, né? Porque o código vai identificar a condição, se é com ou se é sem. E aqui estão os scores, né? Os scores de cada sujeito. Ó. Então, esse número 2 aqui se lembrou de 10 palavras, né? Bom, e agora então eu vou fazer o teste T, né? Aí eu vou no analisar, né? O analisar é o lugar onde estão todas as técnicas, né? Certo? E aí eu vou naquilo que nós já falamos, né? O outro dia nós fomos aqui no correlacionar, ó, para ver o coeficiente do Pearson. Agora nós vamos aqui no comparar médias, né? Aí vai abrir um menuzinho aqui do lado. Bom, eu tenho amostras independentes, é um delineamento entre dois grupos. Ou seja, as pessoas que participaram do com barulho
não são as mesmas que participaram do sem barulho, tá? São grupos diferentes. Então, são chamadas também de amostras independentes. Então, é um teste T para amostras independentes. Existe também o teste T para amostras dependentes. E está aqui, ó, também é chamado por pares. Mas nós vamos primeiro ver esse aqui, né? Delineamento entre amostras independentes. Então, pá, cliquei, né? Veja, até já está ali, ó, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês verem, né? Vou desfazer, então, ó, reconfigurar. Pronto. Tá, aí eu quero comparar as condições. As condições estão aqui, ó, uma variável nominal, né? Com 100. Trago ela para cá. Aí ele está me pedindo aqui, ó, para mim botar os códigos, né? Como é que são esses grupos? Define aí para mim. Aí eu, pá, clico aqui. Ah, o grupo 1, ele é 1, é o com barulho. O grupo 2, ele é 2, sem barulho. Continuar. Pronto, já informei, né, ao computador, ao programa, quais são essas condições. E o que eu quero comparar entre essas duas condições? Os scores. Então, passei os scores lá para a variável, como diz aqui, variável de teste, né? Que seria a variável dependente, né? Bom, opções. Aqui não tem opções a fazer, né? Está tudo já direitinho como tem que ser, já está ali também o intervalo de confiança de 95, que é o convencional, né? Ele já está ali pronto, tá? Poderia até mudar, mas me interessa trabalhar com essa convenção, né? Que é o que a gente regularmente trabalha. Então, continuar, tá? E vou dar o OK aqui. Pronto, já tem os resultados, né? Então, olha aqui, ó, aqueles resultados que a gente passou lá para o PowerPoint, né? Veja, aqui estão as estatísticas, né? Descritivas, ó. Aquilo que é da amostra é estatística, né? Então, estão aqui, ó. Tem 12 pessoas, média 7,25. Lá ela foi arredondada para 3, né? Porque a partir do 5 a gente arredonda aqui, né? Então, 7,3 estaria bem. O desvio padrão, né? Desvio padrão 2,491. Bom, se eu quiser também arredondar aqui, geralmente a gente deixa o desvio padrão com 2 casas depois da vírgula. A média a gente deixa com 1, mas o desvio padrão a gente costuma deixar com 2. Só lá não está com 2, né? Lá está com 1 também. Então, como era 9 aqui, eles botaram para 2,5. E o erro padrão da média está calculado aqui, ó. Aquilo que o Otávio há pouco perguntava, né, a respeito do intervalo de confiança. Então, aqui estão os erros padrão já calculados, né, os erros padrão da média. Aquele negócio lá que tem, né, uma influência grande na inferência e no tamanho do intervalo de confiança, né? Então, está aqui, ó, 0, né, 719. E para o grupo 100 também estão aqui as estatísticas, né? A média, ó, o desvio padrão e o seu erro padrão da média, tá? Vamos avançando aqui, então, agora. Agora já fomos para o teste, ó. O teste T propriamente dito, tá? Na realidade, aqui tem 2 testes, né? Como vocês estão vendo, tem o teste de Levene para igualdade de variâncias. Ele antecede o teste T, ó, porque ele é uma informação preliminar importante, tá? E aqui nós temos o teste T, o resultado do teste T, né? Que vai começar a partir dessa linha aqui para lá, ó, nessa tabela. Aqui, portanto, então, nós temos o teste de Levene. O que é o teste de Levene, né? É um teste que compara justamente as variâncias dos grupos, para ver se elas são iguais, né, ou homogêneas. Esse teste aqui também é chamado teste de homogeneidade de variância, esse teste do Levene. E ele
seria um pré-requisito para mim poder fazer o teste T. Antigamente, há um tempo atrás, né, a gente, quando não tinha homogeneidade de variância, a gente estava meio que impedido de fazer o teste T. Mas agora o computador, ele já incorpora mecanismos aí de compensação e, mesmo quando não há igualdade de variâncias ou homogeneidade de variâncias, ainda assim é possível fazer o teste T. Tá? É possível continuar. Agora o SPSS já incorpora esses cálculos compensatórios, digamos assim. Tá? Então aqui, ó, veja que ele tanto testa variâncias iguais assumidas, quanto testa variâncias iguais não assumidas. Teste de Levene. Então aqui está, ó, né? Isso aqui é o P. Lembram-se que SIG no SPSS, leia-se P. Tá? Então veja que aqui o P, ó, ele está muito maior do que 0,05. E, portanto, eu não posso rejeitar, nesse caso aqui, a hipótese nula. O que diria a hipótese nula aqui nesse caso? Que não existe diferença entre as variâncias dos dois grupos. Né? Aqui tudo que eu quero é encontrar um P maior do que 0,05. Esse é um teste onde a gente fica esperando o resultado contrário, certo? Aqui a gente não quer encontrar diferenças, porque as diferenças não são boas, né, para a realização do teste. É importante que as variâncias dos grupos sejam iguais. Mas, se porventura não forem, ó, variâncias iguais não assumidas, eu teria uma linhazinha aqui embaixo. Depois a gente vai ver um caso onde vai acontecer isso, e aí nós teremos uma linhazinha aqui embaixo. E ainda assim vai ser possível, né, continuar com o teste. A gente vai ter os resultados aqui também para variâncias não iguais. Tá? Bom, então esse é o teste do Levene. Certo? Agora, a partir daqui, a gente tem o teste T. Ó. Esse é o valor do teste T, né? Ele é negativo, por quê? Porque ele está comparando diferenças, e nesse caso aqui, a diferença é de 7 para 13. Então, acaba produzindo uma diferença negativa, né? O teste T também ele é um teste bicaudal, né, ou bilateral, então ele pode ser aqui tanto negativo quanto positivo. Mas isso pouco interessa, interessa o tamanho. Né? O sinal aqui não importa, porque nós estamos buscando a diferença entre médias. Não importa se é para um lado ou se é para o outro. O que interessa é se tem ou não tem diferenças. Aí nós temos aqui os graus de liberdade, que nós vamos falar sobre o que é isso, né? O GL, o Degree Freedom, aí também no inglês, né? E aqui nós temos o Pzinho do teste T, que está comparando as duas médias, né? Ali era a comparação de variâncias, aqui é a comparação das duas médias dos grupos. E aí o Pzinho está bem menor do que 0,05, nos dizendo que podemos, sim, rejeitar a hipótese nula, nesse caso. Né? Que diria a hipótese nula? Que não há diferença entre as médias dos grupos com e sem barulho. Tá? Aqui também ele traz a média da diferença, ó. Né? Ele calcula uma diferença média, que nesse caso é negativo, e nós já sabemos por quê, né? Aqui ele também calcula o erro padrão dessa diferença, e aí, portanto, aqui ele calcula os intervalos de confiança, ó. Aqui estão os intervalos de confiança, mas é os intervalos de confiança não da média, é os intervalos de confiança da diferença, tá? Porque o teste T ele está todo baseado na diferença, ó. Então, na diferença entre médias. Pois não, pode falar. Alô? Alguém comentou alguma coisa aí? Tá? Eu acho que foi só eco de algum microfone.
Ah, tá. Então, nós temos aqui, né, vejam bem, é um intervalo de confiança também de 95, né? Nesse caso aqui, o intervalo vai ó, de -8, tá, a -4, o de baixo mais ou menos parecido, ó. Tá? Certo? Então, o mesmo processo aquele do intervalo de confiança relativo à média. Aqui um intervalo de confiança relativo também a uma média, mas a diferença média. Ele trabalha com as diferenças aqui, né? E tem um erro padrão de diferença também dessas médias, né? E um intervalo de confiança dessas diferenças médias, certo? Então, esse é o output, né? Essa é a saída do teste T. Vamos voltar para lá agora para o PowerPoint. Nós vamos continuar aqui, ó. Bom, eu já vi lá no SPSS, o SIG, né, ou o P, que o P é bem menor do que 0,05. E, portanto, eu vou poder rejeitar a hipótese nula, sem problemas. Tá, mas e aí? Tem diferença. Mas que diferença é essa? É uma diferença pequenininha, uma diferença grande? É algo que dá para mim jogar foguete? Ou é algo que, né? Então, eu tenho que saber agora uma coisa nova, né? Que é o tal do tamanho do efeito, né? Então, tá aqui, ó, tamanho do efeito. Isso é extremamente importante, né? Como é que eu calculo isso? Nesse caso aqui, o SPSS, ele é deficitário. Tá? Esse é um problema de outros, né? Que o programa tem. Porque ele não calcula o tamanho do efeito. Aqui o tamanho do efeito, nesse caso, ele é representado por essa letrinha aqui, ó, a letrinha D. É chamado de D de Cohen. Cohen é uma pessoa, né, que trabalhou nesse assunto e que criou essa maneira de se calcular o tamanho do efeito relativo aqui aos resultados do teste T-Student. Tá? Bom, vejam como é que se faz isso. Nós temos aqui a média, ó, nós temos aqui a média do grupo 1, com barulho, menos a média do grupo 2, sem barulho. E aqui embaixo, dividindo essa subtração, nós temos a média dos desvios, padrão. Então, lembram-se que a média do com barulho é 7,3 e a média do sem barulho é 13,8? Então, uma diminuída da outra sobre 2,65, que é a média dos desvios. Né? O desvio do grupo 1 e o desvio do grupo 2. Isso vai dar um resultado de 2,45. Tá? O que significam esses 2,45 aqui? Agora, o que eu fiz aqui foi transformar isso em desvios. Né? Isso aqui é um desvio padrão, isso é uma medida agora, né? Isso foi padronizado, esse D de Cohen, ele nada mais é do que um resultado padronizado. O que é isso, o resultado padronizado? Um resultado que se refere à curva normal padrão. Então, isso aqui, na realidade, é 2 desvios, 45. Essa é uma distância que existe entre uma média e outra. Certo? Então, é uma distância enorme. Olha aqui, ó. Nesse caso, as nossas médias diferem em 2,45 desvios padrão. Então, veja bem, ó, aqui está o segundo desvio padrão, né? Ainda é mais aqui, ó, 2,45. Ah, ou talvez um pouquinho mais para cá. Ah, é uma distância enorme. Esse é um efeito muito grande, que não é frequentemente encontrado em pesquisas psicológicas. Né? Está sendo dado aqui como exemplo e tal,
Bom, então, nesse caso aqui, se eu encontrasse isso na minha pesquisa, bom, pode estourar todos os foguetes que tem aí, né? Aí pode chamar lá na discussão e tal, dizer, ó, minha pesquisa encontrou. Certo? Veja que eu vi o pezinho, então, né? O pezinho estava bem menor do que 0,05. Eu disse, olha, tem diferença, mas eu preciso calcular o tamanho do efeito para saber que diferença é essa, né? É uma diferença realmente boa, grande e tal, né? Então, veja aqui, o tamanho do efeito, as classificações do tamanho do efeito, ó. Se eu encontrar 0,2 aqui, 0,3 e tal, isso é um efeito pequeno. Isso é muito comum na psicologia. Se eu encontrar aqui um efeito acima de 0,3, né? No caso aqui está dizendo 0,5, ó, que é bem o meio, né? Então isso é médio. Ó. Se eu encontrar acima de 7, 0,7, 8, 9, bom, aí eu tenho um efeito grande. Então imagine o tamanho daquilo ali, né? Aquilo ali é enorme. Acima de 0,7, né? De 0,7 já seria considerado forte. Aquilo ali está quantas vezes? 3 vezes mais do que isso aqui, né? Então é muito forte. Essa aqui é a classificação do Cohen, ó. Né? Até 0,3 ele é pequeno, até 0,3 a 0,7 ele é considerado médio, moderado, né? E acima de 7 ele é considerado grande. Parecido com aquela tabela lá do R2, lá do Pearson, né? Parecido não, bem igual, né? Lá também até 0,30 é pequeno, né? E tal, acima de 0,70 é considerado também já forte, né? Já um tamanho de efeito forte, certo? Então essa é aqui a classificação do tamanho do efeito, né? Eu preciso colocar isso até pouco tempo e ainda hoje em dia, eventualmente vocês vão pegar algum artigo aí, alguma coisa, né? Em revistas mais fracas aí e tal, né? Vocês vão pegar relatos de pesquisa que não trazem o tamanho do efeito, certo? Ficam baseados só no negócio do valor P lá. Ah, o P deu menor do que 0,05. Né? Então, há diferenças entre as médias e tal, e sai discutindo a mil, né? Certo? Hoje em dia já está muito mais exigente isso, né? E as boas revistas vão, se o artigo não relatar o tamanho do efeito, o parecerista vai pedir, né? E aí, de repente, até vai dizer, vem cá, com esse efeito aí, tu está fazendo essa festa toda, né? Aí nas tuas discussões e tal, como é que é isso? Ou isso realmente tem uma importância muito teórica, muito grande, então, embora o efeito seja pequeno, tu estás, assim, autorizado até a fazer uma discussão mais acalorada e tal, porque ainda assim, né, mesmo com um tamanho pequeno de efeito, isso se constitui num achado importante e tal. Pode ser, né? Pode até ser. Mas se não for, tu estás jogando foguete demais, né? Estaria jogando foguete demais, digamos assim, né? Tá? Então aqui é o tamanho do efeito, extremamente importante, né? Que tem que ser relatado, assim como também os intervalos de confiança lá que a gente já viu, né? Cada vez mais se pede para relatar intervalo de confiança. Ah, encontrei essa média aqui e tal. Sim, mas e onde é que ela está na população? E de repente veja como isso traz, não é, para uma realidade. Uma coisa que é pontual lá e na realidade não é pontual, né? Você está relatando uma coisa pontual e na realidade a estimativa é intervalar, tá? E aqui é um outro dado, né? O tamanho do efeito. Ah, o P está menor e tal, sim, mas o P apenas nos autoriza a rejeitar a hipótese nula, né? Ele é relativo aos erros tipo 1 e tipo 2 e tal. Mas e o efeito que tem? O que tu está buscando? A relação entre as variáveis ou a diferença entre as médias? Qual é o tamanho disso? Isso que é importante, né? Então aqui a gente está vendo o tamanho do efeito quando a gente está comparando duas médias, no caso, né?
Ó, aqui tem uma ilustração para mostrar isso, né? Para mostrar o tamanho do efeito. Então, aqui a gente tem as duas amostras, né? Ó, e a distribuição dos seus scores. Está tudo bonitinho aqui nesse desenho, né? E elas têm uma sobreposição parcial, ó. Aqui nós temos, de novo, duas curvas, né? Mas aqui a sobreposição entre elas é bem, né? É bem pequena, né? Ó. Então aqui a gente vê uma tabela, ó. Quando eu tenho, né? Quando eu tenho um D de 0,1, a minha percentagem de sobreposição é de 92, ó, né? Provavelmente eu tô nesse caso aqui, provavelmente é algo meio assim, né? 0,2, 0,3, ó, porque tem uma sobreposição de mais para cá, né? Eu acho 0,3, uma sobreposição de 79%, ó, né? Que deve ser essa área aqui, ó, né? Agora esse caso aqui, ó, esse caso aqui é o contrário, né? Eu tenho algum número até, acho que maior do que isso aqui, né? Porque eu teria uma sobreposição de 30%. Então, é um número maior aqui, né? Já me aproximo de 2 aqui, 1,9, alguma coisa assim, né? Que é o que estaria representando essa situação aqui de sobreposição, ó. E naquele caso lá nosso, né, que a gente calculou, nem há sobreposição, né? As duas curvas estão separadas, né? Há um espaço aqui entre elas, né? Porque lá nós tínhamos 2,45, se não me engano, né? 2,45. Então, provavelmente eu teria aqui zero, né? 0% de sobreposição, tá? Então, viram como é que é isso, né? Esse é o tamanho do efeito. Aqui eu tenho uma diferença, né? E aqui eu tenho uma diferença. Então, me interessa saber o tamanho dessas diferenças, né? Veja que as situações são bem diferentes, né? Então, como é que eu vou discutir uma coisa assim, que de repente tem uma diferença muito pequena? Como é que eu vou discutir uma situação como essa aqui, que tem uma diferença enorme, né? Então, isso, na maneira de discutir, conforme também as questões teóricas e tudo mais e tal, isso vai se revestir de significados diferentes, né? Então, estão vendo que é realmente ingênuo, né? E ficar apenas em cima do P. E provavelmente alguns de vocês aí até então vinham assim observando só o P, né? Olhava o P, olha o P aqui e tal. O P está menor do que 0,05, então existe relação entre as variáveis ou existe diferença entre esses grupos e tal, né? Mas vejam que isso é uma informação extremamente incompleta, né? Por quê? Porque o P se refere... Estou batendo nesse negócio bastante, né? Porque isso está muito inculcado aí nas pessoas, né? E eu estou toda hora dando parecer para a revista, e ainda agora, né, nós estamos aí no ano de 2020, já com 2 décadas aí, já de século XXI, né? E com essas coisas, esses conhecimentos já estão aí na rua há bastante tempo, e ainda as pessoas continuam com isso, né? Continuam olhando para esse P, né? Eu, essa semana ainda fiz aí um parecer para uma revista, né? E aonde o tamanho dos efeitos era assim, era 0,10, era 0,17, era, né, umas coisas assim. Então, evidentemente que dava para discutir isso, né? Mas a forma de discutir isso e também a maneira com que eu vou me referir a isso, né? As pessoas às vezes também usam um pouco a linguagem assim para tentar se livrar, não é, disso, de certa maneira, não assumir. Então, nesse caso assim desse 0,10, 0,17, as pessoas botam lá, os coeficientes não são muito elevados. Ora, bolas, né? Não são muito elevados, né? Vamos ajustar essa linguagem, né?
Isso aí você está querendo minimizar a situação, né? Não tem nada de não são muito elevados, eles são muito pequenos, é isso que você tem que dizer, né? Ficar querendo usar a linguagem para dar uma enrolada, né? Assim, né? Nós estamos fazendo ciência aqui, né? Entendeu? Então é isso. Aí a gente tem que corrigir, né? Tem que dizer lá, ó, os autores, né? Os teus coeficientes não é o caso deles não serem muito elevados, certo? O caso é que eles são muito pequenos. É isso que você tem que dizer ali. Assumir isso e discutir isso, né? Discutir isso. É assim que as coisas são, né? É o que você encontrou, não é o que você gostaria de encontrar, né? Aqui não é, a coisa não se dá desse jeito, né? Aqui é o que você encontrou. Encontrei isso, é isso que nós encontramos, né? Agora imagina que eu gostaria muito de encontrar a vacina que neutralizasse o Covid, né? Então eu vou pegar aí qualquer coisa e vou largar aí na rua, porque eu tenho uma vontade muito grande de neutralizar o Covid. Mas aí eu estou fazendo uma grande besteira, né? Porque de repente eu vou matar um monte de gente, porque a minha vacina ela é uma fraude, né? Embora eu estivesse revestido de boa vontade, de boa intenção, porque eu desejo que a vacina funcione, né? Entenderam? Então, vejam que a gente está fazendo aí mestrado e doutorado, né? A gente fica ainda um pouco, ainda, às vezes, a gente está um pouco contaminado com a nossa cultura escolar. Qual era a nossa cultura escolar? Ah, temos que passar de ano, né? Não me interessa muito as coisas que estão ali, eu nem estou muito interessado por elas mesmo, né? E aí, de repente, eu ainda estou trazendo isso, né? Estou para a graduação e estou lá no mestrado também com a expectativa de encontrar diferenças, de encontrar relações, né? Eu vou encontrar o que eu tiver que encontrar, não é? O que tiver que ser. Se eu fizer os procedimentos todos certinhos, se né, eu caprichar em tudo e tal, planejar bem, pensar bem e tal, e eu vou encontrar um resultado, e é aquele, não é? E eu vou ter que discutir aquilo. Se aquilo estiver frustrando uma expectativa, o que fazer? Né? Eu estou fazendo ciência, ou o que eu estou fazendo? Entenderam? Então, é isso, né? Essa é a questão. Essa é a questão, não é? Então nós temos que refletir um pouco sobre isso, né? Nós que estamos começando, nós que estamos aí já no meio de uma jornada, né? Nós que estamos aí no mestrado, outros estão no doutorado e tal, né? Nós temos que encarar essa realidade, né? Vejam que quando a gente está realmente tratando de coisas que envolvem a vida humana, né? Então isso é um crime, né? Isso acaba se constituindo num crime. Como a gente está aqui na psicologia e tal, tudo mais, né? Isso não fica naquela ideia de que isso não vai dar em nada, não vai ter consequências assim e tal, né? Então aqui seria possível a gente dizer que os nossos scores, que são evidentemente pequenos, e que eles não são elevados. Ora, bolas, né? Eles são muito pequenos. Essa é a realidade. E aí vamos tratar o que significa isso, né? Vamos encarar isso e vamos discutir isso dessa forma, né? Certo? Tem a filosofia aí junto, né? Bom, então agora já vimos lá, mas estamos entrando aqui, né, propriamente no teste TED Student. Já vimos na prática lá do SPSS como é que ele se dá, né? Aqui tem uma curiosidade que eu gosto sempre de trazer, né? O livro também tá lá no livro, né? O teste T ele foi criado por esse camarada aqui, o William Seeley Gosset, né? Em 1908, ó. Certo? E ele trabalhava para a Guinness, uma cervejaria. E o dono da cervejaria, né, eles faziam lá pesquisas e tudo mais, né, para a qualidade da cerveja, ele fazia comparações e tudo mais, foi daí que ele inventou o teste T, né? Ele tinha amostras diferentes e tudo, né? E aí ele queria comparar as amostras com relação a alguns atributos lá, né,
dessas amostras diferentes, né? E então ele inventou esse teste, certo? Só que o dono proibiu que, né, que os pesquisadores dele lá e tal não podiam publicar esses resultados e tal, né? Então ele foi prejudicado, o William. Por quê? Porque ele se tornou super famoso isso aqui, né? Imagina a fama desse negócio. O negócio é usado até hoje. Nós estamos em 2020, né? Isso é de uma utilidade fantástica. E aí ele teve que botar, né, um pseudônimo, Student. Aí ficou conhecido como teste T de Student. Mas na realidade seria de Gosset, né? Se ele pudesse ter, ele teve que usar um pseudônimo. Interessante isso, né? Quer dizer, o dono da empresa lá proibia né, que os seus funcionários, que os seus empregados fizessem a divulgação dessas coisas. Eu acho que já era um medo, né, talvez de concorrência, aí, alguma coisa do gênero, né? E ele, então, inventou um negócio extremamente importante e teve que botar o nome de Student, né? Teste T Student. Daí vem o nome. É curiosa essa situação, né? Bom, o teste T é usado quando temos duas condições. Tá? Avalia se existe uma diferença significativa entre as médias das duas condições. O teste T independente é usado quando os participantes tomam parte em apenas uma das condições, né? Isto é um delineamento entre participantes, tá? Ou não relacionado. Mas existe também uma versão do teste T quando os dados são relacionados ou emparelhados, né? Quer dizer que quando os participantes tomam parte de ambas as condições. Isto é, então, um relacionamento dentre participantes, como nós vimos, né? Aí, então, tem o teste T emparelhado, ou para amostras dependentes, né? Tem sinônimos aí, né? Relacionados, emparelhados, dependentes, né? Ou independente, não relacionado, também é uma outra maneira de chamar aqui o teste independente, né? E isso pode variar um pouquinho conforme a obra, conforme o livro, conforme o artigo, as pessoas às vezes usam um termo ou outro, né? Emparelhados, pareados, relacionados. Tudo se refere, portanto, ao teste T dependente, né? Vamos ver o que vem aqui. Bom, aqui nós temos um exemplo de um outro teste T, né? Certo? E então vejam que aqui a gente tem o resultado do teste, né? Que está aqui, ó. Aqui eu tenho os graus de liberdade e aqui eu tenho o pezinho, né? Vejam que aqui então está me dizendo no teste de Levene que existe homogeneidade de variância, né? Visto que nesse caso o P ele é maior do que 0,05, né? Indicando que não há diferença de variância entre os dois grupos. Então é essa linha aqui que me interessa, ó. Aí eu abandono essa linha aqui, ó. Essa linha já não me interessa mais porque as variâncias estão iguais. Então eu vou ler tudo aqui em cima, né? Caso as variâncias fossem desiguais, o P aqui estaria menor do que 0,05 e eu aí leria essa linha daqui, né? Eu ia para essa linha daqui, tá? Bom, mas eu estou nessa linha de cima, porque nesse caso aqui as variâncias são iguais, né? Conforme o teste de Levene. Nós já vimos isso lá antes. Então, eu vou relatar, né? Eu posso botar eventualmente uma tabela lá no meu trabalho, né? Mas eu vou relatar o teste T dessa maneira aqui, ó. T, né? E as normas da EPA pedem que todo o símbolo de estatística, né, seja colocado em letra em itálico. Isso já são as normas da EPA, né? Por exemplo, Pzinho tem que ser itálico,
o F, né? O T do teste T de Student, o Degree Freedom, aqui no caso, né? Que é os graus de liberdade, GL, né? Em português. O Dzinho, aquele do Cohen, também do tamanho do efeito, né? O R do Pearson, tudo isso sempre em letra itálica. Aí já são normas da APA, né? No nosso caso, a gente trabalha sempre com as normas da APA, né? Agora, claro que tem outros professores aí do programa e até em outros programas, né? Que trabalham com outras normas. Trabalham com a ABNT, alguns, né? Nós não trabalhamos com a ABNT, né? Até porque a psicologia brasileira, ela majoritariamente trabalha com as normas da EPA. Então, para nós não interessa trabalhar com a ABNT, né? Eu digo para vocês que eu já nem sei mais escrever de acordo com as normas da ABNT, porque olha, não tem periódico, né, para mandar artigos. Os artigos que eu mando periódicos são sempre normas da APA, né? Então, não vemos sentido mais em cultivar isso, né? Já o pessoal que está aí mais na área biomédica, né, aí já varia um pouco, né? Aí, de repente, vai ter também outras maneiras de normas, né, de escrever os relatos, os artigos. O Vancouver também é muito comum aí no pessoal da biomédica, né? E eventualmente, né, quando a gente está fazendo alguma coisa para uma revista assim também que é multidisciplinar, né? Eventualmente pode ter alguma também com essas normas Vancouver, né? Que são mais típicas da área mais biológica, biomédica, né? O pessoal aí, de repente, da enfermagem pode ter algumas revistas assim, né? Pode ter outras também no padrão EPA, né? O padrão EPA, ele é muito importante, muito forte, né? Ele acaba... Professor, Como? só uma perguntinha, aproveitando. Esse SIG é aquele que entre 0,13 e 0,8 tem uma relação média e acima de 0,8 uma relação alta, é isso? Não, não, o SIG é igual a Pzinho, é o valor P, aquele que está que tá relacionado com os erros de tipo 1, tipo 2, a rejeição da hipótese nula ou a adoção da hipótese nula. Tá, esse SIG que tu colocou o P ou outro SIG? Ou são os dois? Isso que Não, eu perdi agora. não, os dois. Sempre que tiver SIG é P. Tá, Leia-se P. É o SPSS que usa essa expressão SIG. Tá? tá não, maravilha. Mas é o P. Então, o P, para rejeitar a hipótese nula, ele tem que estar menor do que 0,05. Tem que Tá? estar menor. Tá, tá, desculpa, mas só voltando, esse SIG ali, acho que isso que eu me perdi um pouco. O primeiro SIG que aparece do lado do F tá trialto. Isso. Isso significa que tá tudo bem? Sim, significa que está trilegal. Tá. Tá? Por quê? Porque aqui nós estamos justamente querendo que sejam iguais, que não tenha diferença. Aqui nós queremos adotar a hipótese nula. Beleza. Entendeu? Aí foi comparada a variância dos dois grupos. E na comparação da variância dos dois grupos, nós tivemos um P muito maior do que 0,05, né? O Uhum. que nos autoriza a adotar a hipótese nula, ou seja, não há diferença, certo? Uhum. Aqui a gente está procurando isso, a gente gosta quando dá assim. Agora Ah, aqui, tá. agora aqui o contrário, aqui a gente quer que, né, quer que o P seja menor do que 0,05. Por quê? Porque há diferença entre as médias. Ó. As Tá. Não, eu só médias. tinha me perdido que num caso a gente quer uma coisa, no caso a gente quer outra. E agora eu fiquei meio. Claro, claro, a coisa tem que. Aí que vem o estudo, né, Otávio? Uhum. O conhecimento, né? Beleza. Não vamos confundir uma situação com a outra. Aqui a gente, veja, isso é um requisito, é um pré-requisito para fazer o teste T, o teste do Levene. E no teste de Levene, que busca homogeneidade de variância, nos interessa que as variâncias sejam o mais iguais possíveis.
né? Como a gente viu aqui, ó, elas são consideradas homogêneas ou iguais, né? Aqui até a tradução, né, seria teste para igualdade, né, de variâncias. E aqui é um teste para identificar diferenças entre médias. Então, aqui o P, ele tem uma outra leitura. Quer dizer, tem a mesma leitura, mas com uma expectativa diferente, né? Quando a gente reporta, né, quando a gente reporta o T, a gente pode reportar dessa maneira aqui lá no texto, né? T, GL, né, graus de liberdade, o valor do T, ó, tá aqui o valor do T, e o Pzinho que o acompanha, né? No caso aqui, a gente não sabe aqui quando é que vai aparecer o 1, né? Mas a gente pode relatar dessa forma, né? Que ele é menor do que 0,01, né? Então já se imagina que é um negócio assim que vai aparecer um número lá não sei quando, né? Ou seja, a probabilidade de cometer um erro do tipo 1 aqui é ínfima. Eu posso rejeitar a hipótese nula aqui com muita certeza, né? Com muita certeza, certo? Aqui já não é com 95% de chances de estar certo. Aqui é com 99, alguma coisa, né? Por cento de chance de estar tomando uma decisão correta quando eu rejeito a hipótese nula. Quer dizer, é muito difícil que eu tenha cometido um erro, né? Mas ele ainda é possível, só que é ínfimo, certo? Tranquilo? Certo, muito obrigado. Bom, agora aqui, ó, nós vamos ter uma situação, um exemplo diferente, né? Que é o exemplo aquele que o Otávio estava perguntando, está relacionado com a coisa do Otávio, ó. Aqui o teste de Levene, tá vendo, ó? Aqui o teste de Levene está justamente acusando uma situação diferente daquela anterior. Ele está dizendo, ó, as variâncias são diferentes. Não há igualdade de variâncias. Não há igualdade nesse caso, certo? Então eu tenho que ler aqui a linha de baixo, ó. Veja que a linha de cima eu não vou ler mais, eu vou ter que vir para baixo, tá? Olha como mudou aqui o valor do T agora, ó. Existe um mecanismo de compensação aqui, ó, certo? As variâncias aqui são significativamente diferentes, isto é, não são iguais. Portanto, usamos a linha, né, de variâncias iguais não assumidas. Essa linha aqui que nós vamos ler agora. Os graus de liberdade também eles já ficam diferentes, ó, certo? Só que o que aconteceu? Aconteceu que aqui também não há diferenças, ó, por causa do P, ó. Tá? Casualmente, né? Porque poderia até ser diferente. As médias que estão sendo comparadas serem diferentes. Mas nesse caso aqui não foram. Tá? Então, na realidade, não dá para rejeitar a hipótese nula aqui. Porque eu tenho um valor bem maior do que 0,05. Mas aqui eu tenho um valor menor. Né? O que está indicando isso? Qual é a interpretação disso? Que as variâncias são diferentes. E aqui, que as médias são iguais. Certo, Otávio? Tranquilo? Veja que agora nós tivemos que interpretar o contrário do que nós interpretávamos lá, os resultados. Né? Eles sinalizam na mesma direção, só que agora a nossa interpretação correta é um resultado contrário. Né? Aqui as variâncias são diferentes e aqui não há diferença entre as médias. Né? Aqui é o teste T, né? Daqui para cá é o teste T. Ó. Aqui é o teste preliminar, aquele do Levene. Tá? Então aqui não haveria, ó, não haveria, né, como rejeitar a hipótese nula. Certo?
Bom, vamos, antes de falar em grau de liberdade, vamos ver aqui um exemplo, né, agora do teste T-Student. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Não, vai vir ali. Eu vou primeiro falar nos graus de liberdade, então, né? O que são esses graus de liberdade, né? Isso que é um conceito meio complicadinho isso, né? O que está aqui, ó, graus de liberdade. Degree Freedom, né? A gente tinha aqui também eles, ó, 22, né? Nesse caso aqui, os graus de liberdade são 22. E eu, quando vou relatar, ó, eu trago eles para ali, né? Ó, T é igual, entre parênteses, 22, né? Quer dizer que com essa informação aqui eu já sei o número de sujeitos que tinha nas amostras, tá? O valor do T, que está aqui, ó, né? E o valor do P. Ó. Então, isso aqui eu vou relatar, de repente, no texto, né? Eu não vou botar uma tabela assim, vou botar vou botar esse... Eventualmente pode ter uma tabela, né? Se tiver muito... Aí isso vai ser uma decisão aí dos autores, né, da pesquisa, de como é que eles vão relatar isso no artigo. Se vai ser dessa forma aqui dentro do texto, né? Ou se vai ser através de tabelas e tal, né? E figuras, de repente, também, para mostrar isso, né? Poderia também ter figuras, ó. Isso aqui, às vezes, é um gráfico que também é colocado, né? Para ilustrar a diferença, né? Mas o mais típico é que isso aqui apareça no texto dessa maneira aqui, né? Tá? Isso é o mais usual. A gente precisa de espaço também nos artigos, né? Lembrem-se que os artigos, em geral, são 25 páginas. Então, a gente também tem que ter essa capacidade de síntese, né? Sem perder informações e tal. Então, veja que isso aqui ocupa muito menos espaço do que uma coisa assim, né? Às vezes, a decisão também é baseada nesse tipo de coisa, em economia de espaço, né? Sem perda de informação, tá? Bom, então vamos ver o que são esses graus de liberdade, que ali naquele caso está 22, né? 22 graus de liberdade. Então, uma maneira mais útil de pensar sobre os graus de liberdade é dizendo que ele é o número de observações feitas menos o número de parâmetros que são estimados. Então, veja bem, eu tenho 12 observações feitas na primeira amostra. Eu tenho 12 observações feitas na segunda amostra. Eu tenho 2 amostras, né? Portanto, eu tenho 2 populações. Eu tenho a população do com e tenho a população do sem, né? Naquele exemplo ali. Então, é o número de observações, esse aqui foi o número de observações, 12, menos o número de parâmetros que estão sendo estimados. Qual é o parâmetro que eu estou estimando ali no caso? Existem muitos parâmetros. Lembram-se que existem estatísticas e parâmetros, tá? E eu ali estou estimando que parâmetro? Eu estou estimando o parâmetro da média populacional. Então, qual é o número de parâmetros que eu estou estimando? Um só, a média populacional. Então, olha aqui, ó, é o número de observações menos o número de parâmetros. No caso ali é 1. Então, aqui tem 11. Né? Aqui também eu estou estimando um parâmetro na população. Então, 11, certo? 11 com 11 dá 22. É o N menos 1. Né? A fórmula, portanto, é N menos 1. Como eu tenho 2 amostras, né, tem que fazer isso 2 vezes. N menos 1 igual a 22. Tá? Que é o que aparece aqui. Certo? E o que vai ali, ó. Esse é uma maneira de calcular os graus de liberdade. Certo? Quando realizamos testes estatísticos, usualmente temos que estimar parâmetros.
uma vez que temos que estimar a média, perdemos 1 grau de liberdade. Quanto mais parâmetros forem estimados, maior será a redução do grau de liberdade. Se houvessem mais parâmetros, né, para serem estimados, mas no caso aqui nos interessa estimar só um parâmetro, que é a média, e aí comparar a média das duas populações, né? Lá no livro traz mais algumas analogias, né, interessantes com relação aos graus de liberdade, né? Vamos ver aqui se eu tenho o livro aqui, que é bem interessante, né? É divertido, curioso e divertido a maneira com que eles aqui explicam o grau de liberdade. Vocês viram que lá nós temos um parâmetro que a gente está estimando, que é a média, então nós temos que descontar aquele parâmetro, né? Nós temos uma liberdade a menos, porque aquela já está gasta, digamos assim, né? E eles aqui dão um exemplo bem bacana disso, né? Tem muitas coisas interessantes aí no livro, né, para serem lidos, exemplos e pesquisadores que aparecem ali, né? E vamos ver se aqui a gente encontra alguma coisa sobre os graus de liberdade. Tem um negócio interessante aqui, não sei se já passou ou não, vamos ver. Eu vi que eles tratam de uma maneira muito interessante disso aqui. Onde é que está? Está aqui, né? Vejam bem, né? Aqui eles começam, né, com isso aqui, ó. Imagine que você tem que escolher 2 números que a soma seja 10, né? Então, digamos que você tivesse escolhido primeiro o 7, né? Bom, veja que agora você perdeu a liberdade, né? Porque agora você só pode escolher mais um, né? Para que dê 10. Você não tem mais liberdade, você dispõe agora apenas, né, de 1 grau de liberdade. Você escolheu o 7 e agora o outro terá que ser o 3, né? Porque senão não vai dar 10. Tá? Isso é uma analogia para mostrar como é que é essa coisa dos graus de liberdade, né? Essa outra aqui ainda é mais interessante, né, também. Um anfitrião vai dar um jantar, né? E ele tem uma mesa para 10 pessoas, sendo que elas são casais, tá? Então, veja bem, quando ele alocar, né, os primeiros casais, né, são 10 pessoas, né? Essa aqui dos casais, não, dos casais é essa aqui, ó. Um anfitrião, a moda antiga, né? Você tem 5 mulheres e 5 homens, são 10 pessoas, certo? Mas precisa colocar cada mulher ao lado de cada homem, porque eles são casais e tal, né? Nesse caso, quando 8 pessoas se sentarem, né, você terá perdido, né, também liberdade, porque agora os lugares do último par já estarão determinados, né? Já que eles têm que sentar lado a lado, então, o que sobrou? Né? Então, essa é uma analogia para tentar entender essa questão dos graus de liberdade, né? Como eu já estimei lá, estou estimando um parâmetro, então eu acabo perdendo, né, 1 grau de liberdade, certo? E aí eu tenho que descontar, eu desconto aquilo da... Mas isso é um conceito meio complexo, em outras situações ele vai ter um conceito um pouco variado, tá? É para dar uma ideia aqui, né, do que seria esses graus de liberdade, certo? Isso é um negocinho meio complicado, tá? Mas se refere a isso, se referem aos parâmetros, né? Aos parâmetros que estão sendo utilizados, né? Então, quanto mais parâmetros forem estimados, maior será a redução dos graus de liberdade, tá? Professor, mas no que implica a gente perder esses graus de liberdade? A gente está aqui analisando, por exemplo, média, se eu quiser analisar a mediana, um exemplo, né? Enfim, em que implica isso? Eu vou perdendo esse grau de liberdade, o que significa ter menos graus de liberdade em termos estatísticos, assim? Vai haver uma explicação mais adiante, um pouco mais técnica, né? Mas são restrições, né? Aquilo já era,
aquilo está engessado. Agora tu vai poder trabalhar com outras, né? Seria dentro dessa noção. Aquilo você já não tem mais, você já não tem mais condição de opção. Aquilo está determinado já. Pronto, né? Seria como os lugares ali, ele quer fazer essa analogia com a mesa. Se você já sentou 4 casais, agora não tem mais o que fazer, agora aquilo que sobrou é daquele casal, né? Você não teria mais liberdade de alocar os casais, vou botar um aqui, vou botar um ali, vou botar outro ali. Quando chegar naquele momento, você não tem mais liberdade. Você está condicionado, é aqui, fim, terminou a sua capacidade de poder dispor de opções. Não há mais opção, certo? Seria baseado nessa noção, tá? Mas virá uma explicação ainda um pouco mais técnica, mais adiante aí no livro. Tá? Por enquanto, acho que ter essa ideia, né, de que ali nós estamos estimando um parâmetro, isso vai se referir a parâmetros sempre, né? Evidentemente não a casais, né, que você vai colocar na mesa, mas a parâmetros. Então, você está estimando um parâmetro, você então já, né, terá que descontar aquilo, porque aquilo já está. Então, quanto mais parâmetros forem estimados, maior será a redução da sua liberdade, tá? Aquilo vai estar fixado, né? É um parâmetro que está fixo, não há mais como você mexer naquilo, tá? Ele está sendo analisado. Outras coisas poderiam variar, digamos assim, tá? É uma ideia nesse sentido. Não é um conceito muito fácil em estatística, mais adiante tu verás que ele vai trazer ideias um pouco mais complexas sobre isso. Mas acho que essa ideia inicial aqui que o livro traz, né, ela é muito útil para a gente, pelo menos, entender o que é isso aqui de grau de liberdade e tal. Isso se refere aos parâmetros que estão sendo estimados, né? Como aqui nesse caso era apenas um parâmetro, né? Que parâmetro? A média, né? A média populacional. Então, teve que fazer uma redução de um grau de liberdade ali, né? Tá? Bom, vamos para o teste T relacionado. Teste T relacionado. Né? Então, agora eu vou voltar aqui para o SPSS. Ó. Agora, veja como já mudou. Eu estou com a mesma pesquisa, né? Com barulho, sem barulho. Só que agora eu estou imaginando que os mesmos participantes participaram das duas condições. Quer dizer, esse cara aqui, número 1, teve um dia lá que ele fez a experiência com barulho, depois, no outro dia, né, ou depois de um certo espaço de tempo, ele fez sem barulho, tá? A experiência. E aí, então, aqui estão, né, a mesma amostra, né, em duas condições diferentes, tá? Que seria o delineamento intra ou dentre participantes. Como é que eu resolvo isso para saber se há diferença entre a primeira condição e a segunda, né? Com as mesmas pessoas? Bom, então tem que colocar os dados dessa maneira aqui no SPSS. Veja que agora eu tenho ali, ó, as condições estão ali, ó, né, como variáveis. Né? Os sujeitos são as linhas, as condições como variáveis. Naquele caso lá eu tinha 24 participantes. Agora eu só tenho 12. Né? É porque antes 12 estavam no com e 12 estavam no sem. Agora eu tenho 12 no com e no sem. Tá? Bom, como é que se faz essa análise? Analisar, comparar médias. Agora eu vou buscar o teste T, esse aqui foi o que nós usamos antes, independente. Agora eu vou buscar o teste de amostra em pares, emparelhado, relacionado, né, que tem esses sinônimos. Então, pá, cliquei. Veja como é diferente agora a janelinha, né? Ela está com outro layout. Aí está me perguntando aqui, ó, quais são os pares? Aí eu quero comparar o par com o par sem.
Aí ele já me abriu espaço ali para se eu tiver mais pares para comparar. Ó. Mas eu não tenho, eu só tenho esses dois nesse caso aqui, né? Certo? Opções. Não tem nada que fazer aqui, já está ali 95% intervalo de confiança e tal. Continuar. Né? E aí, ok. Pronto, já fez o cálculo, né? Está aqui. Agora o teste T para amostras emparelhadas. Então veja bem, ó. De novo, ele calculou ali a média para o com, a média para o 100, tem 12, o desvio padrão, né? Aqui o erro padrão da média, o erro padrão da média, certo? Faz também uma correlação entre as duas amostras, né? Aqui ele fez uma correlação, aquilo que nós estudamos antes, né? Só que está dando aqui um P menor do que 0,05. Tá vendo? Então, é uma correlação não significativa, né? Está dizendo que não há uma correlação significativa aqui, tá? Porque o P está maior do que 0,05. E agora vamos ver aqui o resultado do teste T, né? Então, aqui eu tenho o resultado do teste, certo? Ó, o T é igual a menos 5, né? O grau de liberdade aqui agora é 11, porque eu tenho uma amostra só, né? De 12 menos 1. E aqui eu tenho o valor do P para essa comparação de médias, do com e do sem, né? Então eu tenho um P aqui menor do que 0,05, né? Eu teria que calcular também o tamanho do efeito, né? Daquela mesma maneira que nós vimos lá, certo? O efeito deve ser grande, de novo, né? Que nem aquele lá que a gente já viu entre aqueles dois grupos, né? Aqui, no caso, é entre duas condições, no mesmo grupo. Aqui nós não temos dois grupos, né? Temos um grupo só, em duas condições diferentes. E lá nós tínhamos dois grupos em duas condições diferentes, certo? Então, de novo, aqui o T está se mostrando também significativo, né? Existem diferenças. E teríamos que calcular o tamanho dessa diferença, né? Que o SPSS ele não calcula, né, isso. Ele não calcula o tamanho dessa diferença. Então, o teste T relacionado também é conhecido como teste T pareado. Esses termos são utilizados indistintamente, né? Como foi explicado no início desse capítulo, o teste T relacionado é usado quando os mesmos participantes fazem parte das duas condições, né? E aí nós terminamos aqui esse nosso conteúdo, né? Esse capítulo ele é um pouquinho mais menor, assim, não é? E hoje a gente conseguiu ver isso mais no tempo, assim, né? É fundamental, né? Essa comparação entre médias, né? Assim como a correlação antes. Então, agora nós estamos com o domínio, né, de duas coisas básicas importantíssimas. O que vai acontecer daqui para frente em termos de técnica estatística, né? Complicações dessas duas coisas, né? Aquilo que era relação entre duas variáveis vai ser relação entre um monte de variáveis, né? Aquilo que era busca de diferença entre duas médias vai se complicar também, porque de repente não são mais duas, são três, são quatro, são cinco, tá? E quer dizer, uma complicação dessas situações que vocês viram mais simples, né? Que é lá relação entre duas variáveis, né? Como é que elas se relacionam, crescem ao mesmo tempo, uma cresce, a outra decresce, né? Ou comparação entre duas médias, né? Elas são diferentes, elas são iguais, Então, nós vamos agora o tempo todo buscar isso, né? Relações ou diferenças, só que de uma maneira cada vez mais complexa, não é? Com outras técnicas que envolvem relação, a regressão, né? Que a base da regressão é a correlação, né? E
E no caso das comparações de média, nós aí vamos sair do teste T, né? O teste T é extremamente útil, importante e tal. Provavelmente vocês vão precisar dele no trabalho de vocês. Provavelmente vocês vão precisar da correlação de Pearson, né? Mas é possível também que vocês precisem de outras coisas mais complexas do que isso, né? São técnicas extremamente importantes, não? A gente não está desqualificando elas, entenderam? Vocês, de repente, vão precisar exatamente dessas duas aí, né? Ou de uma dessas duas e tal. Mas também pode ser que o trabalho de vocês seja de de uma problemática mais complexa e também precise de técnicas mais complexas, né? No avanço, né, da comparação de médias, assim como lá na correlação a gente tem as regressões, né, que são técnicas mais complexas, que envolvem correlação, né, como base, na comparação de médias, nós vamos ter na sequência as ANOVAs, né, também chamadas de análise de variância. As análises de variância são técnicas mais complicadas que comparam mais médias ao mesmo tempo, né? Quer dizer, quando a gente tem 3 médias para comparar, já não dá para usar mais o teste T de Student, porque ele é limitado à comparação de 2 médias, né? Se eu tiver 3 médias, pronto, eu já tenho que ir para uma análise de variância, que aí já é uma técnica já um pouco mais complexa, que virá aí na sequência do livro também, ela está muito bem descrita aí, né? Mas a gente agora, eu diria que hoje nós, digamos assim, completamos, né, um piso, né, um lastro, para agora, em cima desse lastro, poder vir digamos assim, a construir, né, coisas que são derivadas dessas técnicas básicas aí, né? Isso já é muito importante o que foi conquistado até aqui, né? E até pode ser muito útil mesmo para o trabalho que vai ser feito, que de repente o trabalho vai ficar, digamos assim, condicionado por essas técnicas aí que nós vimos, né? Nós vamos avançar, né? Até quando o Wanderson sempre tem essa ideia, né? Eu, como viajo muito, eu acabo me esquecendo um pouco. Tá, nós temos aula ainda até quando, Wanderson? Quantos, Wanderson, alguém mais que puder nos ajudar aí, que de repente também o Wanderson não está... Quantos encontros ainda temos? Tem que ver aqui. Vai até o início agora de outubro ainda, né? Então, nós vamos avançar agora também, né? Vamos ficar vamos ficar limitados a esses encontros que teremos, né? Então, a gente vai conseguir ainda ver mais algumas técnicas, alguma coisa, né? E, bom, na regressão, certamente, nós não vamos entrar agora nesse período, né? As pessoas que voltarem a se matricular no próximo período, então nós vamos começar lá com a regressão, né? E aí já vamos entrar mais em coisas mais diretamente, assim, com análise de dados relacionadas à validade, né? Dos testes estatísticos. Acho que temos, está dizendo ali, acho que temos mais 2, né? Alguém falou antes ali no chat, vamos ver aqui se eu consigo ver. Acho que temos... onde é que está isso aqui, que eu não consigo ver? Acho que temos mais 2, alguém respondeu, né? Não dá, esse meu chat aqui tá gozado, aqui tem umas coisas que eu nem consigo localizar ali, tem tanta coisa escrita ali que é de outras sessões, né? Quem é que falou aí? Diz de novo. Falou. É a Maria que falou, acho que temos mais 2, no dia 29 e no dia 6. Então a Aline falou que vai até 9/10 e a entrega dos trabalhos até 25/10. Bom, agora fiquei confuso, né, Ana? Se é mais 2 encontros ou 3 encontros. É porque eu acho... Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, é porque eu acho que dia 9 é o último dia do período, só que a última aula da terça eu acho que é no dia 6. Isso mesmo.
5, É isso mesmo. Então seriam 2 encontros, né? Bom, nesses 2 encontros nós vamos ver mais 2 conteúdos e tal, né? Então vai dar para a gente ver mais, avançar mais um pouquinho aí, né? Nessas técnicas, tá? Bom, e depois tem, né? Oi? Eu tô com uma dúvida. Eu tô até com vergonha de fazer, porque eu não sei se vai aparecer ou se apareceu na semana passada, quando eu não pude estar aqui presente. Mas para você validar algum método, né? Validar alguma escala, alguma coisa assim, você usa o teste T ou alguma outra coisa assim? Como é Não, que acontece para você validar alguma coisa? Acho que essa é a pergunta feita de uma sim. forma melhor. O que acontece é o seguinte, ó, esses testes, eles são basilares, assim, né? Isso que nós vimos, a correlação e o T, né? É evidente que eu, quando estou fazendo a validação lá do instrumento, eu vou usar a correlação um pouco mais. Ela pode ser utilizada um pouco mais, né? Será usada a correlação de Pearson mesmo, em alguns casos, né? Junto com outras técnicas mais complexas que envolvem também a correlação. Mas, eventualmente, eu vou usar a correlação para gerar alguma evidência de validade, né? A validade, ela não é uma validade só, né? A validade são muitas validades. Então, quanto mais validades eu gerar empiricamente, mais evidências de validade aquele teste tem. Tá? A validade é uma coisa relativa, ela não é uma coisa absoluta. Tá? E o teste T também, eventualmente, ele poderá ser usado assim dessa forma aqui que a gente viu. Tá? Tanto o coeficiente de correlação de Pearson quanto o teste T, eventualmente eles poderão aparecer nessa forma que nós vimos aqui. Tá? Mas eles aparecerão, e principalmente a correlação, numa forma mais complexa dentro de outras técnicas mais complexas. Ela estará sempre presente. E principalmente a noção, né? A noção de correlação. E isso é muito importante de estar na nossa mente, porque a validação dos testes ela vai envolver essa noção sempre, né? As coisas sempre vão estar ali na noção de correlação. Isso está correlacionado com isso, os itens dos testes correlacionados entre si, os itens correlacionados com dimensões que existem dentro do teste, os itens correlacionados com o todo, quer dizer, né, isso vai ser assim, vai variar muito conforme a situação de cada teste, conforme cada situação, mas essas coisas todas estarão sempre muito envolvidas. Então, por isso, essa coisa assim de vir, não é? Esse conhecimento ele tem que ser que nem uma escadaria mesmo, assim, onde a gente vai, como nós começamos lá do início, né? Vendo uma série de conceitos, porque eles vão aparecer todos eles lá no processo de validação, né? E aí, se a gente não tem esse entendimento, a gente já vai ficar devendo, né? Porque tem o negócio da distribuição aqui dos scores, né? Por exemplo, a coisa de normalidade, então isso vai aparecer lá também, né? Vai ser um conceito que vai estar lá. E aí, se a gente não tem isso, é por isso que nós não podemos entrar direto assim na coisa dos testes, né? Eu não posso começar aqui uma aula, a não ser que fossem para pessoas já iniciadas, né? Pessoas assim que já têm uma noção disso tudo que a gente está vendo aqui e elas apenas querem tratar de validação de testes. Então, aí poderia começar, ó, nós vamos começar agora aqui já com a validação de testes e tal, com as técnicas de análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória né, e tudo isso, né? Que são coisas muito complexas, porque são técnicas multivariadas, né? O que significa multivariado? Quer dizer, tem muitas variáveis em jogo, né? Um teste tem 60 itens, pronto, tem 60 variáveis e mais outras, né, em jogo. Veja que aqui nós lidamos, né, porque nós estamos aprendendo, querendo entender, a gente lidou com situações bivariadas, quase sempre, né? Para quê? Para ficar mais fácil de ver e tal, né?
Então é por isso que eu digo para vocês, as coisas se complicam a partir de agora, né? Na medida em que agora eu já não tenho mais duas variáveis, eu não tenho mais dois grupos, mas eu tenho 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 variáveis, 4, 5, 6 grupos, né? Ou condições diferentes. Aí a gente tinha duas condições, com e sem. Aí, de repente, eu tenho 4 condições, não é mais duas, né? Então, o que que acontece? Complexidade. Mais coisas para se relacionar, mais coisas para ver se tem relação umas com as outras, ou para ver se tem diferença umas das outras. E aí as técnicas, os cálculos, né, a estatística também ela é mais complicada. Mas ela é derivada desse mais simples. Ela só se complica, né? Este artigo pode servir como exemplo, diz alguém. A Aline falou, né? Então, Aline, que artigo? Hã? Adaptação para a língua portuguesa da depressão, ansiedade e a escala de depressão, ansiedade e estresse. Ah, sim, por exemplo, né? Essa das 21, né? Isso. Isso pode ser um exemplo, né? Então, eu e a Aline fizemos uma pesquisa onde a gente também fez a validação dessa escala, né? E aí envolveu técnicas, lá foi utilizado até uma análise chamada Bifactor, né? De modelo Bifactor, e já é uma complicação lá dentro das análises fatoriais confirmatórias, né? Já são técnicas um pouco mais rebuscadas, assim, não é? E então, mais complicado. O que tem lá? Bom, tem muita correlação lá dentro dessa coisa toda. Se eu não entendo o que é correlação, né? Só que lá a gente tinha, veja, 21 variáveis, né? Já que tem 21 itens, né? E lá nós estávamos também querendo provar, né, que ela era unidimensional, que na realidade, embora o nomezinho dela aí seja depressão, ansiedade e estresse, né? Ela sugere que ela tem 3 variáveis distintas ali dentro. Aí o que a gente prova lá, não só nós, né? Outros tantos já provaram também, né? Que ela é unidimensional. Com os dados que a gente tinha, né? A gente mostrou, fez essa análise de modelo Bifactor, e aí mostramos que, na realidade, esses fatores específicos, né, eles existem, mas eles existem de uma maneira muito fraca dentro desse todo, e que o todo, né, chamado, até deram um nome para esse todo, né, para integrar essa coisa da depressão, ansiedade e estresse, deram o nome de afetividade negativa. Então, na realidade, existe um todo ali chamado afetividade negativa. E tem um item ou outro que não vai bem ali, né? Que tem que ser excluído, até de repente não fica com 21, não me lembro direito, já estou esquecido, né, Aline? Já não me lembro direito É tanto trabalho, entendeu? Mas a coisa dá mais ou menos assim. Só não me lembro se algum item teve que ser excluído por um mau desempenho psicométrico do item em si, não é?